Deus querido e santo, nós estamos aqui na Tua presença e todo esse povo que está aqui veio aqui com um objetivo: adorar o Teu nome e ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E Senhor, nós cremos que o Senhor tem poder para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Fala conosco nessa noite de uma maneira especial. Usa a minha vida, o meu intelecto, para falar com a Tua igreja. Toca, Senhor, nas minhas emoções, nas minhas cordas vocais, e que nós possamos ser edificados, consolados, admoestados, exortados pelo poder da Tua palavra. Que nós possamos sair daqui dizendo que só o Senhor é Deus. Possamos sair mais crentes do que entramos, Senhor, porque essa palavra tem poder de fazer muito mais do que pensamos. Fala aos nossos corações. É isso que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam amém. Amém. Isso. Queridos irmãos, terça-feira passada eu estive falando aqui sobre a introdução da epístola de Paulo aos Efésios. Nós fomos do versículo de número 1 até o versículo de número 14. E hoje nós vamos dar prosseguimento a essa carta e vamos do versículo 15 até o versículo de número 23. Vamos ver aqui o que é que Paulo tem para nos ensinar hoje através desses versículos aqui. Na verdade, o versículo de número 1 ao versículo de número 14, nós falamos que foi uma grande doxologia, né? Paulo, de forma, como só ele sabe fazer, de forma teológica, de forma didática, ele apresenta todos os benefícios que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E do versículo 1 ao versículo 14, a gente pôde observar que ele falou que nós em Cristo nós somos elegidos, chamados, filiados, adotados, a graça de Deus nos alcança, o selo do Espírito nos alcança e a salvação. Só que agora, a partir do verso de número 15, Paulo ele vai começar a se voltar para os seus destinatários, para os seus leitores. O Dr. Augusto Nicodemos vai falar que essa carta aqui, ela não foi uma carta, apesar de ter o título de Efésios, ela não era para ser lida só na cidade de Éfeso. Cidades circunvizinhas, Colossos, Hierápolis, Laodiceia, com certeza essa carta também circulou por lá. E essa carta aqui, a partir do versículo 15 até o versículo de número 23, Paulo vai mostrar o que nós, igreja, recebemos de Deus, o poder que a igreja tem, as grandezas de Deus, o que Deus revelou para a igreja, o que a igreja conquistou. Eu gosto de uma fala do F.F. Bruce, que ele vai dizer que Paulo, aqui nesse texto, ele não está pedindo para Deus o que nós não temos. Ele quer que Deus, nesse texto, abra os nossos olhos para que nós possamos ver o que nós já temos em Cristo Jesus. E quando ele apresentou, nos versículos da semana passada, tudo que nós conquistamos em Cristo, ele fala que nós temos motivos suficientes para estarmos felizes. Você está feliz, irmão? Alguns estão desempregados, alguns estão passando por dificuldade, o café está caro, o ovo está lá em cima, o açaí não quer baixar, né? Mas nós temos motivos suficientes, porque a nossa alegria, ela está contida em outra coisa. O versículo 15 e o versículo 16 começa com a típica saudação paulina. Pode ler. Por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Esse aqui é um princípio de Paulo em todas as suas 3 epístolas. Você pega 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, que é um texto que todo mundo conhece, orai sem cessar. Eu acho muito bonito quando ele escreve a carta aos Colossos, que ele diz, olha, eu não pude estar presente com vocês fisicamente, mas todos os dias eu não paro de orar por vocês. A carta aos Filipenses, no capítulo 2 ao capítulo 4, ele diz, por essa causa eu me ponho de joelho. Então era comum, era típico de Paulo, em todas as suas epístolas, a oração. Só que aqui, Paulo ele tem 2 extremos nessa oração e tem alguns objetivos. Na verdade, a oração de Paulo aqui para os irmãos de Éfeso é que eles possam ter os olhos abertos, iluminados e entenderem o que já receberam de Deus. E diz que se eles entenderem o que eles receberam de Deus, a sua caminhada cristã, ela vai ter uma outra característica.
Nós temos aqui, e eu vou parafrasear Francis Folk agora, nós temos aqui dois extremos. O primeiro extremo é aqueles irmãos que eles só oram para serem abençoados, só quando querem uma bênção. Aqueles irmãos que são os famosos irmãos do propósito, né? Que só querem orar quando querem garantir alguma bênção. E o outro extremo são aqueles crentes negligentes que não demonstram interesse em orar e que não conhecem os privilégios que os cristãos receberam. Já falei que do 1 ao 14 estão lá todos os privilégios. E os privilégios não são coisas materiais, transitórias, passageiras e limitadas. Os privilégios são a tua eleição incondicional, o teu chamado, o teu nome é escrito no livro da vida, a tua justificação, a tua conversão, a tua regeneração. E perceba, nenhum desses que eu citei até agora, nós contribuímos em nada. Foi totalmente uma graça, da graça salvífica de Deus que nos alcançou. Você pode dizer glória a Deus? O versículo de número 17, então Paulo vai começar a orar. E vamos ver aqui qual é a oração. A oração de Paulo é essa aqui. Olha qual é a oração. Ele ora para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Por que Paulo está pedindo sabedoria e revelação do espírito de conhecimento? Vamos lá. Primeiro, essa oração aqui é para que a igreja tenha discernimento espiritual. Segundo, ele faz um duplo pedido. Pergunte qual? Ele pede que Deus dê à igreja Sofia, sabedoria, a palavra Sofia no grego, e ele pede que Deus dê à igreja a revelação. Escute só, trazendo algumas definições de sabedoria, Aristóteles falou que sabedoria é o conhecimento das coisas mais preciosas. Cícero, um grande homem, também disse assim, sabedoria é o conhecimento das coisas humanas e das coisas divinas. Já para o Dr. Russell Shedd, conceito mais teológico agora, sabedoria quer dizer, sabedoria para Shedd é olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber o que eu estou fazendo, para depois eu ver se eu vou me envolver naquilo ou não. Uma pessoa sábia, eu vou parafrasear aqui o Dr. Augusto Nicodemos, eu achei fantástica essa colocação dele. Ele disse que você, em alguns casos, pode ser mais sábio que o teu professor universitário. Por quê? Porque o teu professor universitário conhece ciência, e sabedoria é algo que vem do alto. O professor universitário que conhece muita ciência, não consegue às vezes tomar uma decisão acertada dentro da sua casa, no seu casamento ou na criação dos seus filhos. E talvez eu e você não tenhamos tanta escolaridade, mas caminhamos a nossa vida, e quando as situações aparecem na nossa frente, a gente primeiro olha, dá glória, observa, tem discernimento para depois tomar uma decisão precisa. Por quê? Porque Tiago já tinha escrito, olha, quem quer sabedoria, peça a Deus. E esse pedir é como? Oração. E Paulo está num processo de oração, porque preste atenção, irmão, olhe para mim aqui, deixa eu abrir um parênteses. Quem já descobriu o que é a grandeza de Deus, o que foi feito na cruz, o que é expiação, o que é a eleição, o que é a conversão, o que é a justificação, o que é a perseverança, o que é a glorificação, o trabalho dele é passar para o outro, para que o outro também possa entender isso. Por quê? Como Paulo entendeu que o que Deus apresentou em Cristo para nós é tudo, ele está dizendo assim, olha, a minha oração é que os olhos de vocês sejam iluminados, como os meus olhos também foram. A minha oração é que vocês entendam tudo que está ao teu dispor. Na verdade, muitos crentes criaram um Deus, criaram um evangelho, criaram um caminho, e às vezes não tem noção. Vocês já viram muitos crentes? Olha aqui para mim, vou te dar um exemplo. A gente encontra na nossa caminhada, e não é muito difícil isso, a gente encontrar muitos irmãos que vivem brigando com o diabo. Tudo para ele é o diabo. Ah, por que o diabo? Tem algumas igrejas que a ênfase dos púlpitos é mais Satanás do que Cristo. Se fala mais de batalha espiritual do que do próprio Jesus. Tem também um outro contraponto, pergunte qual? Já tem as igrejas que anulam a batalha espiritual. E é incrível que no capítulo 1 e no capítulo 6, Paulo termina essa carta falando de batalha espiritual. Por exemplo, os termos do capítulo 1, que a gente vai chegar aqui já já, que é principado e potestade. Principado, achas no grego. Potestade é choses. Uma alta patente de um demônio, de um ser angelical e uma força de combate. E ele está dizendo que Cristo, quem? Está acima de todo principado e potestade. Olha para o teu irmão rapidinho, rápido, me ajuda e fala assim para ele: o conhecimento liberta,
Porque quando o crente sabe que não tem ninguém maior do que Jesus, ele para de dar moral para Satanás e começa a entender que tudo que acontece na vida dele, glória. Levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus. Tudo que acontece na vida dele é simplesmente uma ação de um Deus todo-poderoso. Agora escute uma coisa, pastor, ainda no verso 17, leia comigo por favor, quero de forma expositiva, com bem calma. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, vou te dar mais uma chance, o espírito de sabedoria, e você já recebeu isso agora, e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Escute, essa revelação do pleno conhecimento de Deus, Paulo não está ensinando ou enfatizando você ir atrás de uma revelação à parte das Escrituras, tanto que o mesmo Paulo condenou isso em Gálatas capítulo de número 1. Então o que seria essa revelação, ou espírito de revelação? Preste atenção aqui para mim, todas as versões bíblicas no português, todas, elas trazem essa palavra espírito com letra minúscula, como está nessa aqui, ó. Somente a nova tradução da linguagem de hoje, eu falo que essa Bíblia não é convertida, a nova tradução da linguagem de hoje, ela traz essa palavra espírito com caixa alta, porque eles entendem que esse espírito aí é o Espírito Santo. Só que se você vai ler os comentaristas, eles dizem que esse espírito aqui não se refere ao Espírito Santo de Deus. Então o que seria essa revelação? Escute, Paulo não está falando de práticas novas, ou de você criar uma nova seita, ou de você pegar na sua experiência espiritual e colocar acima das Escrituras, mas Paulo está falando, eu vou contribuir aqui com Shed, abre aspas, Dr. Shed diz assim, ó, o espírito de revelação é entender os valores celestiais e como eles são trazidos, e Paulo explicou tudo isso do versículo 1 ao versículo 14, por exemplo, está com a Bíblia aberta? Olha o que ele vai dizer no versículo de número 4, que ele nos escolheu, diga em Cristo, que no 5, que ele nos predestinou em quem? Em Cristo, que ele nos chamou em quem? Em Cristo, no 7, que a nossa redenção foi em quem? Em Cristo. Então a nova revelação aqui seria o quê? Seria entender o que já foi revelado, e o que já foi revelado? A Bíblia, o Espírito Santo de Deus, quando você busca em oração, que é coisa que tu deixou de fazer, teu CPF é 47, estou brincando, que você deixou de fazer, através da oração, ele começa a dar entendimento e iluminar. Escute, olhe para mim, você não pode mais receber uma revelação, porque o canon já está fechado, quem recebeu a revelação foi quem escreveu ele. Você não pode mais ser inspirado, porque eles receberam a inspiração para falar da revelação, para escrever a revelação. Então o que é que nós podemos receber? Lê o versículo 18, está aí na tua Bíblia aberto, ó. Iluminados, perceba que ele vai usar uma palavra sinônima, no versículo 17, no final, ele fala, revelação do pleno conhecimento, aí quem lê isso aqui, pensa que o camarada tem que ir para a mata, para o monte, ou no quarto dele, orar para Deus revelar uma coisa nova, não, em seguida no verso 18, ele vai usar uma palavra sinônima, leia, iluminados os olhos do vosso coração. Dentro da literatura grega, a palavra cardia, coração, ela tem um significado de emoções, pensamento, sentir. Isso, o coração para o grego é da onde eu tenho as minhas emoções, não é só intelecto. O intelecto é aqui na minha mente, mas o meu coração, e olha que coisa interessante, ele usa uma expressão dizendo que os nossos corações, eles têm olhos. Só que quem não está em Cristo, o olho do coração dele está embaçado. Eu vou mais além, os olhos do coração de quem não tem Cristo, ele está totalmente cego. É como o cego de João 9, que disse, olha, eu era cego, agora eu vejo. Então Cristo, verso 18 diz, iluminados os olhos do vosso coração, para quê, pastor? Para saber qual é a esperança do teu chamamento. Vamos lá, primeiro, olha para mim aqui, no 18, isso aqui não é um convite, isso aqui é um chamado. Pergunte por quê? Porque convite, se eu fizer para ti, tu aceita, se tu quer ir ou não. Chamado é diferente, tu tem que ir na marra. Só metade entendeu. Cristo não faz convite, Cristo faz chamado. E quando Cristo faz chamado, ele não pergunta se tu quer ir. Jonas uma vez falou, eu não vou. Aí tu já sabe o final da história, no que deu. Mesmo que sendo na marra, ele foi. Outra coisa, quando você observa, primeiro, diga assim, não é um convite. Diga, é um chamado. Segundo,
o mundo antigo, olha isso aqui, irmão, isso aqui é uma pérola. O mundo antigo era um mundo sem esperança, e eu vou te provar. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, eu quero que você leia esse texto aqui. Quando ele escreveu esse texto que é escatológico nessa igreja aqui, olha que essa igreja aqui, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm, olha para mim, Jesus passou 30 anos que ascendeu aos céus. Os irmãos que estiveram com Cristo começaram a morrer, e quando eles começaram a morrer, os que estiveram vivos ficaram preocupados. Pergunte por quê? Porque pensavam que se Jesus voltasse, os que tiveram morto não subiriam. E Paulo então vai ensinar isso aqui. Só que o final do texto diz que eles não têm esperança. Olha para mim. Se o ateu tiver certo, não vai dar em nada, porque vai acabar e todo mundo vai virar pó. Agora, se a gente tiver certo, tu gosta de palavra de efeito, né? Pega aí. Olha para mim. Presta atenção. Se o ateu tiver certo, não vai dar em nada. Agora, se o ateu tiver errado, e ele está. Não, vou falar de novo, irmão. Se o ateu tiver errado, e ele está. Olhe para o seu vizinho rápido e fala assim: você tem uma esperança. Fala para ele, irmão, diga. E a tua esperança não é o ovo baixar. A tua esperança é que tu é eleito, chamado, regenerado, convertido, justificado, adotado, separado, santificado. A graça te alcançou, os dons te alcançaram, a perseverança te alcançou. Eu fico imaginando, escuta uma coisa. Eu fico, gente, essa carta aqui, oh glória, obrigado Jesus, tu és tremendo. Esse homem aqui está preso, Dilson. E tem gente que fala assim: eu quero um lugar para me orar. Eu quero um lugar só. Ah, não consigo, meu filho grita. Pastor Bruno, ele tinha que orar acorrentado na mão e no pé. Ele está escrevendo essa carta numa prisão domiciliar. Ele está dizendo assim, ó: ah, se vocês tivessem o sentimento que eu tenho. Ah, se vocês soubessem o que eu sei de Cristo. Ah, se vocês soubessem o que é o Evangelho. Ah, se vocês soubessem, igreja, que potência vocês são. A minha oração é para que, como as escamas caíram, eu quero profetizar uma palavra aqui, levante a sua mão, eu quero. Aleluia. Eu profetizo que Deus vai fazer escamas cair dos olhos dos teus filhos que ainda não vieram, do teu marido. Levante a sua mão e receba essa profecia. Eu profetizo que os olhos serão abertos, serão iluminados, o entendimento iluminado. Irmão, escute, depois que a luz, ó, olha para mim aqui, deixa eu abrir um parênteses. Eu fico fascinado com o texto de João 9. Pergunte por quê? Porque na narrativa de João 9 tem o cego e os fariseus. E quando tu lê o texto, tu entende uma coisa. Pergunte o quê? Que quem não enxerga é quem vê. E quem não vê, enxerga. Aleluia. Paulo sabe disso aqui. Agora escute isso agora. Pastor, o que é ter olhos iluminados? Vamos lá. Ter olhos iluminados. Tem alguém aqui que tem olhos iluminados? Lá no 3 ele vai falar assim, ó: vocês não são como os gentios, olhe para mim, vocês não são como os gentios que andam com o pensamento obscurecido, mas vocês sabem tomar decisões porque os olhos de vocês são iluminados para entender. O que é ter olhos iluminados? É estar capacitado para ver e entender as coisas. E quem tem olhos abertos? Fale assim: aqueles que receberam a luz. E aqui tem 3 verdades. Primeira, Paulo quer mostrar aqui que uma pessoa iluminada, ela tem que entender 3 verdades. Primeira, qual é a esperança do seu chamado? Qual é a esperança do seu chamamento? Segunda, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? No verso 18 está isso. E no verso 19 a terceira pergunta: qual a suprema grandeza do seu poder? Escute assim, olhe para o seu irmão e pergunte assim: tu sabe qual é a tua esperança? Vou melhorar para ti, olha para cá. Vou te dar só um ponto. Se tu não der glória, o Nery vai dar, que ele gosta de palavra de efeito. Estou brincando. Não fica coisa não. Olha para mim. Olha para cá. A pergunta primeira: qual é a esperança do meu chamamento? Primeira esperança: se eu morrer, eu ressuscito. Oh, não, irmão, pelo amor de Deus. De novo, se eu morrer, eu ressuscito.
Aleluia. A esperança do meu chamamento é que se Cristo voltar, eu vou ser arrebatado. É que eu vou receber graça como o mundo não pode receber. É que eu vou ter a eleição de Deus porque Ele me chamou antes da fundação do mundo. Você está entendendo isso? É que eu vou ser justificado. A esperança do meu chamamento, oh glória. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Versículo de número 19. Paulo ele vai dar uma enfatizada aqui. Olha para mim, tenho tempo aqui para terminar até o 23. No verso 19, Rafael, Paulo vai dar uma enfatizada no que é esse poder de Deus. E ele vai usar 4 palavras distintas, mas que são sinônimas. Olha para mim, por favor. Vai usar 4 palavras distintas no verso 19. Bora ler o verso. Eu vou te falar as palavras. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Paulo está dizendo, olha, Cristo tem muito poder. Aí ele vai usar 4 palavras distintas, diferentes, mas que são sinônimos. Repita as palavras, diga poder, eficácia, mais forte, força e vigor. É a palavra dinamis, poder. A palavra eficácia é a palavra grega energeia, da onde vem a nossa palavra energia. A palavra força é a palavra kratos, da onde deriva a palavra democracia, governo do força, poder, autoridade. E a última palavra é a palavra vigor, que é a palavra iskos, um poder forte, suficiente para resolver todas as coisas. Agora presta atenção aqui, ó. Deus quer que nós tenhamos tudo isso. O que, pastor? O F.F. Bruce fala uma coisa interessante, abre aspas. Bruce diz assim, ó: a morte, ela é o maior sinal do amor de Deus. A morte de Cristo é o maior sinal do amor de Deus. Porém, a ressurreição é o maior sinal do seu poder. Aí Paulo vem no 19 e fala para eles, olha, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Quem crê, irmão, não, vou melhorar para ti. Tudo isso aqui que eu falei, poder, eficácia, energia, força, glória, tudo isso pertence a nós. Nós quem? Que cremos. Oh glória, tem algum que crê? Tudo isso aqui pertence a nós. Cristo, ele é, quando Paulo está falando do 1 ao 14, ele está dizendo assim, olha, as bênçãos, escuta, vou melhorar. Vem aqui no versículo de número 21, no final, pode colocar aqui, Efésios 1, 21. No final desse texto está dizendo assim, ó, nome que se possa referir não só no presente século. Essa palavra presente século é melhor traduzida como é a palavra grega aion. Ela é melhor traduzida como era. Por quê? Porque o judeu não divide. Essa palavra ela não está se referindo a tempo cronológico aqui nesse texto. Ela está se definindo teologicamente quando o judeu divide em 2 épocas. Era presente e era por vir. Quando Paulo está dizendo isso aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, as bênçãos celestiais, elas só estão inseridas nessa era por causa de Cristo. Segura. E quem crer que Cristo é Filho de Deus, morreu e ressuscitou, ascendeu e vai voltar, tudo isso do céu está disponível. Meu Deus. O que está disponível? Agora tu vai no glória comigo que está pentecostal. O que é que está disponível, pastor? Graça, poder, dom de ministério, dom de cura, libertação, justificação, adoção, eleição, chamado, perseverança, tudo está disponível. Para quem? Para quem crê. Quando eu começo a entender, agora eu vou melhorar o texto, tu vai dar glória comigo agora. Escuta, versículo de número 20, por favor, na Bíblia. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Olha para mim, Éfeso é pagã. Você já sabe o contexto, eu falei na mensagem passada, o templo da grande Diana, uma cidade do paganismo, e lá é muito comum dentro do gnosticismo a luta dos espíritos, e Paulo vai fazer questão de mostrar para eles, que não tem nenhum principado, espírito, anjo, demônio, caboclo, ninguém maior do que Deus, do que Cristo. Aí ele vai falar no 21, ó, ele está acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no outro que ainda vai vir. Como assim, pastor? Ele vai demonstrar no versículo 20 o poder em Cristo. Como? Ressuscitando ele dos mortos, fazendo ele se assentar à direita, escuta,
O João Calvino falou, olha para mim, que se assentar à direita de Deus não é literal, mas é uma metáfora para significar que Deus está na maior posição que existe. Se alguma vez o capeta, o demônio, um fofoqueiro, um mentiroso, um macumbeiro, um feiticeiro, um petista, qualquer pessoa quiser te colocar na parede e te meter medo, fala assim, não tem maior do que ele, não tem Senhor soberano que ele é nome sobre todo nome, ele é poderoso, ele é Senhor. Entende isso? Quando eu consigo entender isso, eu consigo entender que todos os demônios, principados e potestades estão subjugados a seu poder. Vou melhorar. Lucas capítulo de versículo 11, 21 e 22. Quando o valente bem armado guarda a sua casa em segurança, estão todos os seus bens. Valente Satanás, bem armado, pronto para guerrear. Porém o mais valente, quem? Cristo. E o mais valente, oh glória, aleluia. O mais valente, irmão, está contigo. Comigo quem? Contigo que crê, não é contigo que frequenta culto. Porque presta atenção. Não, vou para o culto terça, vou para o culto domingo. Aí ele, quarta, quinta e sexta, ele é de Satanás, é igualzinho esse povo daqui. Presta atenção. De manhã Paulo está na escola de Tirano. Ele falou na sinagoga, ouviram ele e não quiseram mais ouvir. Aí ele falou, não querem me ouvir aqui, eu vou para a escola de Tirano. Lá na escola de Tirano ele fica 2 anos. Quantos anos? Presta atenção para cá. Quando ele está na escola de Tirano, os crentes estão lá ouvindo ele. Quando não estão na escola de Tirano, estão no anfiteatro para 23 mil pessoas, que segundo alguns teólogos é o maior público que ouviu Paulo de uma vez. Só que à noite eles estão aonde? Na bacanalha. É igualzinho os crentes que tem por aqui. Terça está aqui, mas quarta-feira a boca dele é do diabo. Sexta-feira, meu irmão, sábado. Não, escuta. Isso, cadê o glória? Acabou o glória, irmão? Isso aqui está acessível só para quem crê. E esse crer não é falar assim, eu creio. É crer com a vida, é crer com atos, é crer com testemunho, é crer com caráter. Aleluia, não é falar, é viver. As pessoas não estão se importando com o que falamos, as pessoas estão se importando com o que fazemos. Aleluia. E Paulo está dizendo que ele tem esse poder para dar história. Escute, só que o verso 21 diz que ele está acima de todo principado e poder. Olha para mim, estou terminando, até o 23, vai dar certinho o tempo. Cristo ressuscitou e foi exaltado. Pena que tu não crê nisso. Vou falar de novo. Cristo ressuscitou e foi exaltado. Buda não foi exaltado. Maria não foi exaltado. Maomé não foi exaltado. Kardec está lá o osso dele. Ele é o único. Todo joelho vai ter que dobrar. Toda língua vai ter que confessar. Oh glória, aleluia. Quando ele é ressuscitado e exaltado, agora ele recebe o lugar que é dele desde a eternidade, porque ele sempre foi Deus, autoexistente. Agora, ele está acima de todo principado e potestade, domínio e poder, ele está acima de todo nome, ele é Senhor de tudo. Ele tomou seu lugar de direito, e quando subiu, sabe o que diz no capítulo 4? Ele desceu às profundezas. Tem gente que usa esse texto, eu vou chegar nesse capítulo para dizer que é uma suposta descida ao inferno. A teologia reformada discorda disso e eu estou com eles, tá bom? Não tem como. Efésios 4, Romanos 12, Romanos 10 não é descida de Cristo ao inferno. Dá para mostrar isso biblicamente de forma muito clara. Só que no capítulo de número 4, diz, quando ele vai falar dos dons ministeriais, que dons? Ele fala assim, ó, e ele desceu e ascendeu e levou cativo o cativeiro. Como assim, pastor? Quando Cristo vem, morre, oh glória, e vou melhorar. O Espírito Santo me recorda um texto aqui, da confissão de Pedro em Cesareia de Filipe. Está lá aquela escola bíblica ao ar livre, e Deus fala assim, quem o povo diz que eu sou? Olha aí, irmão, quem conhece Jesus e quem não conhece, é simples de ver, olha para mim. O povo que não conhece Jesus, Rafael, fala assim, olha, estão falando que tu é Elias, grande homem. João Batista, um grande homem, um dos profetas, beleza. Os gregos, quem? Já ensinavam 300 anos antes de Cristo reencarnação. 300 anos antes de Cristo já ensinavam reencarnação. Então na cabeça do povo, Jesus para eles é alguém que reencarnou. Aí ele pergunta para os 12, e vocês? Aí Pedro abre a boca e fala assim, ó, tu és o Yeshua HaMashiach. Oh glória.
Meu irmão, isso para o judeu tem muito significado. Tu és ungido de Davi. É só que escuta. Quando Pedro fala isso, olha para mim aqui que isso aqui é interessante. Quando Pedro fala isso, Rafael, na cabeça e na teologia de Pedro, Pedro está falando assim, Dilson, bateu uma boa, chegou o Messias, não vamos mais sofrer. Eita, João, pega a Secretaria de Pesca para ti, eu vou pegar de Agricultura, Mateus vai pegar a alfândega, e está tudo certo. Olha a Iurde querendo nascer lá atrás, não dá. Aí Jesus vai mexer, porque a teologia de Jesus, ela não infla o ego do homem, ela coloca o homem no lugar dele. Ela faz entender, meu irmão, se tu tem um carro é por causa dele, se tu tem uma casa é por causa dele, se tu estuda é por causa dele, se o teu filho está na faculdade é por causa dele, se tu casou, dá glória é por causa dele, se tu namora é por causa dele, se tu tem um mercadinho é por causa dele, se tu tem uma hamburgueria é por causa dele, se tu está empregado é por causa dele, tudo é dele, por ele, para ele. Aí Pedro está naquela expectativa da glória, senão eu não falo. Pedro está naquela expectativa, está ali, pá. Aí Pedro abre a boca e fala assim, Senhor. Aí Jesus fala, olha, convém que o Filho do Homem morra. Não, convém que o Filho do Homem seja rejeitado, que ele apane, que ele seja maltratado e que ele morra. Nisso, quando Pedro fala que o Messias vai morrer, ele fala, Senhor, não para trás de mim, adversário. No original, Satanás. Pergunte por quê? Porque Pedro não quer sofrer. E evangelho não é isenção de sofrimento. Evangelho é sofrer consciente. Escuta, é assim, ó, olha para mim. Eu vou sofrer, mas sou eleito. Vou sofrer, mas sou chamado. Vou sofrer, mas sou justificado. Vou sofrer, mas o céu me aguarda. Vou sofrer, mas vou ressuscitar. Vou sofrer, mas vou me encontrar com Ele. Vou sofrer, mas vou receber graça, dons, poder. Vou sofrer, mas vou ter paz de espírito. E isso o mundo não pode receber. E Deus, levante a sua mão, resolveu entregar para você. Ei, se eu fosse você, eu estava dando glória mais forte. Por quê? Porque os nossos olhos foram abertos para entender a verdade do Evangelho. Oh, glória. Versículo 22. Leia comigo. E pôs todas as coisas. Oh, glória. Vem, macumbeiro, vem. Vem, chucaveira, vem. Ó, olha para mim. A gente vê um monte de crente aí, olha para cá. Tá aqui, Satanás, tu tá debaixo do meu pé. Negativo, do teu pé não. Do teu pé só tem chulé se tu não lavar. Tá debaixo do pé de quem? De quem? Somos dele, aleluia. Versículo 22. A igreja tem todo o poder e... Vou ler. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, para superar toda e qualquer oposição, porque o teu cabeça, o teu líder é Cristo, o teu líder é Senhor de tudo. Ele transmite essa autoridade aos seus discípulos. Escute, o versículo de número 22 é lindo, o final, coloca, olha aí que diz o final, só a parte C. Bora ler tudo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. E o final do texto diz o quê? Esse que tem todo o poder, Cristo, fale comigo, olha para mim aqui, olha para mim, rápido, estou terminando, fala. Esse que tem todo o poder, diga assim, Cristo, fala assim, Ele foi dado para mim. Não bate no peito assim forte, diga, Ele foi dado para mim. Se Ele foi dado para mim, não tem nada para Satanás, para principado, para potestade. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. 31, se Deus é por nós, quem será? 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? 35 ao 39, quem poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será fome, nudez, espada, angústia, dificuldade, principado, altura, profundeza, nada poderá nos afastar. Recebe essa palavra aí. Ele, ai Jesus, coloca o versículo 22, pelo amor de Deus. O deu à igreja, nós somos dele, não tem nada para o diabo, irmão. Capítulo 10, versículo 27 e 28 de João, ele diz, ó, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas nunca hão de perecer, eu lhes darei a vida eterna, e ninguém arrebatará elas da minha mão. Eu sou dele, aleluia, eu sou dele, estou enxertado nele, ele é o cabeça, meu irmão, ô glória.
Escuta, e eu termino aqui, ó. É que eu me empolgo mesmo. Eu começo reformado e termino pentecostal. Olhe para mim. Você já sabe que eu sou assim. O fato de Cristo ser o cabeça, não glória, vai implicar em 3 coisas. Primeiro, se Cristo é o cabeça, Ele tem total autoridade sobre a igreja. Segura, se Ele é o cabeça, Ele governa, guia e dirige, porque quem te governa, te guia e te dirige não é o teu pé, é a cabeça. Porque tem muita gente fazendo besteira, andando para o lado errado, não tem direção, não tem guia, porque Cristo não é o cabeça. Porque quando Cristo é o cabeça, Ele governa, guia e dirige. Segunda, existe uma união vital, indissolúvel, íntima. Não dá para viver sem cabeça. Dá para viver sem pé, sem braço, sem dedo, até sem coxa, mas sem cabeça não. Amém ou não amém? Terceira e última, a igreja é totalmente dependente. Escute, levante a sua mão, receba essa profecia. Lá vai, assim diz o Senhor dos Exércitos: a igreja está cheia da sua presença, dos seus dons, do seu poder, da sua graça. Vou falar de novo. A igreja que está nele, está unida nele de forma indissolúvel, de forma que não pode separar. Ela está cheia de tudo que Cristo tem, a igreja também tem. E o que é que Cristo tem? Tem poder, tem presença, tem glória, tem unção, tem graça, tem dom, tem força. Tudo que Cristo tem, eu tenho. Versículo 23, para concluir com chave de ouro: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Olha aí, irmão, que eu vou te falar. Lá vai. Diga comigo assim: devemos ser a expressão plena dele. Fale assim: Ele é quem enche todas as coisas. E sabe como é que Deus enche todas as coisas? Através de você. Ah, eu quero Deus. Tem que vir na igreja. Se não vier na igreja, não tem salvação fora da igreja. Quer conhecer Deus? Quem batiza? É a igreja. Tomar ceia? Na igreja. Discipulado? Na igreja. Comunhão? Na igreja. Não dá para ser crente no YouTube. Porque membros não podem andar separados. Membros precisam estar juntos. Deus é a plenitude que enche todas as coisas. E o meio que Ele enche todas as coisas é através de você, que é a igreja. E eu te pergunto, lá vai, terminou, fechou aqui, ó. Você que tem usufruído dessas riquezas em Cristo. Meu irmão, misericórdia. Você que tem usufruído dessas riquezas que tem em Cristo, lá vai. Você tem crescido no relacionamento com Deus? Pastor, ainda não consigo ver. Ainda tem escamas que eu não consigo ver. O que Deus outorgou para mim? Irmão, olha esse texto aqui, pelo amor de Deus, me ajuda no glória. Sou teu pastor, não me deixa na mão. Olha para mim. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: até hoje, quando eles leem Moisés, tem um véu colocado na cara deles. Eles leem e não entendem. Mas nós, põe teu braço para frente assim. Põe que eu estou mandando. Não é um convite, é um chamado. Põe. Isso. Está colocando? Olha para o teu braço assim e fala assim: nem o sangue de Abraão eu tenho. Tu é paraense, meu irmão, marajoara, mocajubense, de Cametá, Igarapé, Miri. Mas aprove a Deus dizer: vou mostrar para ele, vou iluminar o olho dele, vou abrir o olho dele. Não interessa quem é teu pai, quem é teu avô, de onde tu veio, só sei de uma coisa: a graça bateu na tua porta e disse: deixa eu abrir os teus olhos. Eu fico imaginando Paulo preso. Irmão, olha para mim. Obrigado, Espírito Santo. Geralmente quem está preso fica em depressão, ansioso,
Senhor, esse aqui é um preso diferente, porque quanto mais prende, mais carta ele quer fazer. Dá glória, meu irmão. Quanto mais prende, mais carta ele quer fazer. Quanto mais prende, mais ele quer orar, mais ele quer. Agora imagina, esse homem preso, escrevendo isso, o cão devia estar mordido com ele, porque Satanás não pode parar um eleito. Levante a sua mão, pega essa palavra. O diabo não pode parar um eleito, chamado, escolhido, regenerado, convertido, justificado, santificado, porque o que nos salvou não é a nossa obra. A nossa salvação não está baseada no que fazemos. Efésios 2, 8 e 9, a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus nos alcançou. Escuta, aí todo mundo pensando, o cara preso, deve estar em depressão. Olha o caducou o velho Paulo, está doido o velho Paulo, vai morrer em 64 depois de Cristo, e ele está lá. Ah, se vocês soubessem o que eu sei, meu Deus. Ah, se os olhos de vocês pudessem contemplar o que eu contemplo. Ele está acima de todo principado e potestade. Eu dou uma ordem a toda depressão, a toda ansiedade, a toda síndrome do pânico, a toda doença da mente, cai por terra, porque o Senhor dos exércitos é maior do que todas as coisas. Escute uma coisa, levante a sua mão. A depressão não vai tomar a tua mente, a depressão não vai tomar a tua vida, a ansiedade não vai tomar a tua vida. Deus está contigo. Você pode expressar sua alegria com glória a Deus e aleluia. Você pode expressar a sua alegria com glória a Deus, aleluia. Na basura imam de hakasharabacalaba shamdarai. Urimi canto vanasei amnorabash.